Olá pessoal, Edilane do RH aqui novamente para dar andamento ao nosso treinamento de biossegurança e PGRSS anual e obrigatório. Nós vamos abordar esse ano os seguintes temas: o conceito de biossegurança, PGRSS e acidente de trabalho, EPIs e EPCs, descartes de materiais biológicos, tipos de riscos, acidentes com perfuro-cortantes e conscientização. Nosso Comitê de Biossegurança é composto por membros de diferentes setores e funções dentro da instituição. Adriana Barros, que é a técnica de laboratório, Edilane Lima, que é gerente de RH, e Ronaldo Magno, que é o nosso almoxarife. A Adriana Barros, ela observa e sinaliza os riscos de biossegurança que podem ocorrer dentro da área técnica. Ronaldo Magno observa os riscos de biossegurança que podem ocorrer na área externa do laboratório, como extintores, validades. E no caso de Elaine Lima, cuida das reuniões, dos treinamentos, dos checklists setoriais, controles de EPIs. Isso tudo para eliminar ou minimizar os riscos e transmitir mais segurança no desenvolvimento de suas atividades. A biossegurança é um conjunto de medidas tomadas para garantir que não haja contaminação de pessoas, materiais e equipamentos no local onde se desenvolvem as atividades profissionais. Tais medidas atuam diretamente na contenção e eliminação dos riscos de exposição, priorizando a saúde humana, animal e meio ambiente. Já o PGRSS é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, onde compõe objetivos traçados para os serviços de apoio ao meio ambiente, definidos em contrato. Conceito de acidente de trabalho. É uma circunstância acidental passível de ocorrer durante a realização de um trabalho. Pode até não ter danos imediatos ao trabalhador, porém com possibilidade de agravo futuro se não forem dadas medidas urgentes de bloqueio. Conclui-se que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa. Tipos de risco. Portaria do Ministério do Trabalho, MT número 3214, de 8/6/78. Existem 5 tipos de riscos: riscos de acidente, risco ergonômico ou psicossociais, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Cada um é representado por uma cor, de acordo com o gráfico ilustrado ao lado. O de acidente é de cor azul, físico de cor verde, ergonômico de cor amarela, químicos de cor vermelho e os biológicos de cor marrom. Nas instituições, possuem um mapa que se chama mapa de risco, indicando o tipo de risco que temos em cada local. E ele deve estar sempre disponível em local visível. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de riscos e seus exemplos. Riscos de acidente. Representado pela cor azul, considera-se risco de acidente qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo e possa afetar sua integridade, bem-estar físico e moral. Quais são os exemplos de riscos de acidente? Iluminação inadequada, falta de sinalização, aí até mesmo com materiais perfuro-cortantes. Os riscos ergonômicos são representados pela cor amarela. São aqueles riscos que qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde, como postura inadequada do trabalho, levantamento de transporte manual de peso, trabalhos em turnos e ritmo excessivo de trabalho. Os riscos físicos são representados pela cor verde. Considera-se agente de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, como, por exemplo, os ruídos e temperaturas extremas. Os riscos químicos são representados pela cor vermelha. Considera-se agente de risco químico as substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão, assim como poeira, gases ou vapores, líquidos voláteis, ácidos e bases. E por último, os riscos biológicos, representados pela cor marrom. Considera-se agente de risco biológico as bactérias, fungos, parasitos, vírus, entre outros. Citando aqui um pouquinho para vocês os procedimentos de biossegurança, que são EPI, que são equipamentos de proteção individual, EPC, equipamentos de proteção coletiva, higiene pessoal, como lavagem das mãos,
limpeza da bancada de trabalho, álcool a 70%, hipoclorito de sódio a 1%, descarte de materiais contaminados e pérfuro cortantes. O que é EPI? EPI é equipamento de proteção individual. São empregados para proteger o pessoal da área de saúde do contato de agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo, fogo ou outros perigos. A roupa e o equipamento servem também para evitar a contaminação do material em experimento ou em produção. Um tipo de EPI são as luvas, que são usadas como barreira de proteção, prevenindo contra a contaminação das mãos ao manipular o material contaminado, reduzindo a probabilidade de que os micro-organismos presentes nas mãos sejam transmitidos durante procedimentos. Usar luvas de látex sempre que for manipular com sangue e outros fluidos do corpo. Lavar instrumentos e superfícies de trabalho sempre usando luvas. Não usar luva fora da área de trabalho. Nunca reutilizar as luvas. Descartá-las de forma segura. Lembrando que o descarte das luvas deve ser feito sempre na lixeira de material biológico da cor branca. Nunca descartá-lo em lixeira de lixo comum. Higienização das mãos. Técnica que pode minimizar 1/3 das infecções hospitalares. Simples, barata e eficiente. Aceita e efetivada pelo Ministério da Saúde através da Portaria 26.1698, de 12 de maio de 1998. Por meio do Manual de Higienização das Mãos. Jaleco. Utilizados para fornecer uma barreira de proteção e reduzir a oportunidade de transmissão de micro-organismos. Previnem a contaminação da roupa do pessoal, protegendo a pele da exposição de sangue e fluidos corpóreos, salpicos e derramamentos de material infectado. Devem ser sempre de mangas longas, confeccionados em algodão, fibra sintética não inflamável. Os descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis. O uso do jaleco é permitido somente nas áreas de trabalho, nunca em refeitórios, escritórios, bibliotecas, ônibus, etc. Assim como o jaleco e as luvas, existem outros equipamentos, como óculos de proteção, que protege contra salpicos, borrifos, gotas, impacto. A máscara pode ser de tecido, fibra sintética descartável, toucas, propé ou sapatilhas. Lembrando que dentro do estabelecimento da área técnica, devemos utilizar sempre sapatos fechados. Assim como o EPI, nós temos também o EPC, que é equipamento de proteção coletiva. São equipamentos que possibilitam a proteção do trabalhador, do meio ambiente e do produto ou pesquisa desenvolvida, que são cabines de segurança biológica, dispositivo de pipetagem, kit de primeiros socorros, lava-óleos. Vamos falar um pouquinho sobre PGRSS, procedimentos para descarte dos resíduos gerados em laboratório. Sangue e secreções de pacientes que apresentam doenças transmissíveis, materiais pérfuro-cortantes, luvas descartáveis. Lixo contaminado deve ser embalado em sacos plásticos para lixo de tipo 1, de capacidade máxima de 100 litros. As lixeiras para resíduos desse tipo devem ser providas de tampas. Então, pessoal, eu acrescento que esses tipos de resíduos, que são os resíduos de risco biológico, são representados pelo grupo A. Os sacos plásticos têm que ser de cor branca, apresentando o símbolo internacional do risco biológico. Devem ser utilizados até 2/3 da capacidade máxima do saco, para poder oferecer mais espaço para fechamento adequado e assim maior segurança. Os resíduos eles são classificados em 5 grupos. O A, que é classificado como risco biológico. O B são classificados são resíduos com substâncias químicas. O C são materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionucleicos. O D são aqueles que não apresentam nenhum risco biológico, químico ou radiológico, que são equiparados a resíduos domiciliares, né? São aqueles descartados em lixo comum. Temos o grupo E, que são classificados como materiais pérfuro-cortantes, que é as lâminas de barbear, agulhas, lamínulas, pipetas, placas de Petri e etc. Os resíduos pérfuro-cortantes, que são as pipetas, tubos de coleta sanguínea,
devem ser descartados no descarpaque, que são recipientes de paredes rígidas e com tampa. Lembrando que devemos sempre respeitar a capacidade máxima de 2/3 do descarpaque. Imunização da equipe do laboratório. Todo trabalhador do serviço de saúde tem direito a ser imunizado gratuitamente contra tétano, difteria, gripe, hepatite B e contra outros agentes biológicos a que estejam expostos, sempre que houver vacinas eficazes. Os colaboradores devem sempre atualizar as vacinas junto ao setor de recursos humanos. Gripe, DT, hepatite B, primeira, segunda, terceira dose, anti-HBS, enfim, todas as vacinas de imunização devem ser atualizadas junto ao setor de RH. Falando agora um pouquinho sobre a prevenção contra acidentes com amostras biológicas. Como a gente pode se prevenir, né? Vacinando-se contra a hepatite B e após as 3 doses realizar o anti-HBS para verificar a imunidade. Distribuir coletores de pérfuro cortante próximo aos locais de geração desses resíduos. Treinamento e palestras educativas para os profissionais. Falando um pouquinho sobre os primeiros cuidados após a ocorrência de acidente. Pele íntegra, não íntegra, ou quando há perfuração na pele, lavar a região com água e sabão, neutro ou antissépticos. Em caso de exposição em mucosas, oral ou ocular, lavar com água em abundância ou soro fisiológico. O que não fazer? Utilizar soluções desinfetantes, esterilizantes ou irritantes como hipoclorito de sódio. Não esfregue, friccione, esprema ou sugue a região, nem aumente a área exposta. Não utilize escovas ou esponjas. Busque atendimento imediatamente. No atendimento serão avaliados tipo de exposição que ocorreu e material biológico envolvido, avaliação de informações epidemiológicas, clínicas e sorológicas do paciente fonte, quando conhecido. Para exposição envolvendo paciente fonte desconhecido, serão analisados dados epidemiológicos para se avaliar a possibilidade de infecção quanto HBV, HCV e HIV. Avaliação do trabalhador de saúde acidentado, imunidade relacionada à infecção pelo vírus da hepatite B, vacinação prévia, esquema de vacinação utilizado. É de extrema importância a conscientização de todos. Quando se trabalha de maneira planejada e organizada, a exposição a agentes considerados de risco à saúde são minimizados e evita acidentes em ambientes laboratoriais. Agradeço a colaboração de todos, lembrando que esse treinamento, assim como os demais já transmitidos a vocês, ficam sempre disponíveis na plataforma de treinamento que vocês têm acesso.